Boa noite, telespectadores. No programa de hoje nós vamos falar de obesidade, síndrome metabólica e também cirurgia bariátrica. E para isso, nada melhor do que conversar com quem é expert no assunto. A equipe do SAL, que está conosco, e já inicialmente vamos cumprimentando aqui Dr. Carlos de Lemburg, Dr. Luciano Furlaneto, que vão falar para a gente direitinho o que é obesidade, o que é síndrome metabólica, não é? E um pouquinho de como esses pacientes são encaminhados, são recebidos lá no SAL, e muito mais que eu sei que você quer saber, assim como eu também, não é? Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem. Muito obrigado, Miliane, telespectadores, pela oportunidade de estar aqui. Mas, mais uma vez, podendo esclarecer aí as questões, que tanta gente tem interesse, né? É verdade. E o mundo está cada vez mais obeso, não é, Luciano? As pessoas cada vez mais sedentárias, alimentação ruim, estresse, não tiram tempo até para organizar uma alimentação, fazer um exercício. E, por conta disso, às vezes, desde crianças já começam a ficar obesos, não é? Então, eu já quero te cumprimentar, agradecer a presença aqui, não é? E que tu, não é, fale para a gente um pouquinho também aí sobre o trabalho de vocês. É um prazer poder estar conversando aqui, né, com todo mundo. E o trabalho que a gente faz lá, eu sempre digo, é extremamente gratificante, né? Tu poder acompanhar pessoas que vão lá em busca do tratamento dessa doença que é a obesidade, né? Que muitas vezes não é vista assim, mas ela é uma doença crônica que merece um tratamento durante toda a vida do paciente, né? Como toda doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle, né? Então a gente tem que acompanhar essas pessoas durante a vida toda. Esse é o que a gente procura fazer lá, né? Das diversas formas de acompanhamento, desde a parte nutricional, psicológica, preparando os pacientes que são candidatos à cirurgia até o momento deles realizarem a cirurgia bariátrica, né? E acompanhando principalmente após todas as nuances, os cuidados, os exames que devem ser feitos durante todo esse período aí. Bem, quando as pessoas estão um pouco gordinhas, assim, né, a primeira coisa que pensam ou é uma lipo, né, hoje o Dr. Rogério está aí para falar, né, cirurgião plástico, ou então, se é um pouco mais, eu quero fazer a bariátrica. Não é? Mas a solução não é tão simples assim. Tem critérios e eu já gostaria de te perguntar, Dr. Carlos, qual é o critério, digamos, para alguém se candidatar a uma cirurgia bariátrica? E qual é, na verdade, o conceito oficial de obesidade? O conceito mais direto assim é que a obesidade é uma doença de excesso de gordura, né? Não é quilos na balança. Apesar disso, né, os critérios que se usa são baseados no índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Nesse cálculo, se a pessoa tiver um índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades, são doenças associadas, que a gente pode falar nisso logo em seguida, e mais recentemente ainda, oficialmente no Brasil, índice de massa corporal acima de 30 com diabetes de difícil controle, né? Cabe salientar que a diabetes é uma comorbidade da obesidade, e assim como a diabetes, então hipertensão, colesterol, triglicerídeos aumentados, problemas articulares, e hoje tem outras várias, são mais de 20 doenças oficialmente reconhecidas como comorbidades, que podem então entrar nesse critério dos 35 índices de massa para cima. A cirurgia metabólica hoje é aceita como a cirurgia do diabetes, 30 de índice de massa corporal para cima com diabetes de difícil controle. Então, muitas vezes as pessoas elas vêm por causa do peso, está atrapalhando da estética, mas o ganho com a cirurgia é muito além disto. E eu tenho caso de pacientes que já fizeram a cirurgia, que tomavam antihipertensivos, antidiabéticos, e que hoje não precisam tomar mais nada, não é? Então, eu acho que isso dá para animar, não é, os nossos telespectadores aí. Muito. E
Principalmente a nós como médicos clínicos, né, que muitas vezes nos sentimos frustrados de mexer na medicação, orientar várias vezes o paciente e tu vai lá e o exame da glicemia está pior, a hemoglobina glicada está pior, a pressão constantemente subindo e tu tendo que ajustar medicamentos, né? Então, esse foco que o Carlos falou, né, na saúde, na realidade, a obesidade muitas vezes é vista como um problema estético, mas, como eu falei lá no início, ela é uma doença. Quando tu consegue controlar ela, junto com esse controle da obesidade, tu traz o controle dessas diversas comorbidades que andam junto com o diabetes, com a obesidade, desculpa, né? O diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, os problemas articulares melhoram, a qualidade do sono do paciente melhora, né? Então, várias coisas vêm junto. Isso é muito gratificante para o paciente, que muitas vezes diminui drasticamente o número de medicações que ele usa, e para nós também, porque nós nos sentimos vitoriosos de notar que modificamos, né, o desfecho da vida dessa pessoa. Então, é muito legal esse foco na saúde, né? A questão estética, ela fica para um outro momento, né? Sim. Um pouquinho mais adiante, mas o que é mais imediato já é a melhora, não é, dessas doenças. Então, tem múltiplos benefícios de fato, né? O estético, sim, é um deles, mas a economia com medicamentos, o desconforto, né? E aí vai, né? Quanto mais passa o tempo, se evita demência, infartos, AVC, insuficiência renal, cânceres, pedras em vesícula, varizes, problemas de artroses, né? Se evita aí, quem sabe, próteses de joelho. Gente, múltiplos benefícios, não é, Carlinhos? Com certeza. Além de tudo isso, né, das doenças que realmente boa parte delas, em média, acima de 70% dos casos dos pacientes realmente controlam essas doenças todas, né? Tudo de uma vez só, né? Às vezes tomam um punhado de remédio de manhã, depois param de tomar. Mas, acima de tudo, a cirurgia, se não resolver, ela ajuda muito, ela potencializa o efeito dos medicamentos. Então, a gente vê que, num percentual ainda extra de 10%, 15%, até 20%, os pacientes, se não resolvem, eles diminuem muito, né, as medicações. Então, às vezes, tem diabéticos usando insulina e um hipoglicemiante oral, às vezes, elimina a insulina, o que já é um grande ganho, né? Antihipertensivos também, está tomando 3 ou 4, passa a tomar 1, tudo isso são ganhos, né, de saúde, de tempo de vida, né, e qualidade, sem dúvida, qualidade de vida, né? Então. É verdade. O doutor Luciano disse que a obesidade é uma doença. Como é que a gente detecta uma pessoa obesa como doença mesmo, ou aquela pessoa que tem um desequilíbrio alimentar? Existe diferença? A obesidade, muitas vezes, pode ser causa ou consequência desse desequilíbrio, né? Então, existem as questões, as doenças com a origem psíquica, né? Mas é aí que inicia o nosso trabalho da equipe multidisciplinar, avaliando exatamente caso a caso e vendo o que a cirurgia, o tratamento como um todo, né? A gente nunca fala mais em cirurgia, é um tratamento de controle da obesidade no qual existe uma cirurgia junto, né? A cirurgia é 30% do trabalho todo, né, do resultado do tratamento. Os outros 70% é a equipe multidisciplinar. Então, isso é o mais importante, a gente entra com a equipe nesse momento para justamente ver caso a caso, né? Então, se você chegar lá achando que o doutor Carlos de Lemburgo vai logo lhe colocar numa mesa e operar primeiro, né? Tem outros profissionais aí que estão na fila primeiro, né, Luciano? E isso é extremamente importante salientar. Às vezes a gente comenta, porque várias pessoas famosas já fizeram cirurgia bariátrica, né? E tu vê o resultado, tu vê a pessoa lá bonita, usando uma roupa legal, modificando o perfil estético dela, né? Mas muitas vezes esse assunto ele não é abordado, né? Toda essa preparação necessária para o sucesso, né? Essa importância fundamental da equipe multidisciplinar. A obesidade é uma doença multifatorial. Não é chegar a recortar um estômago e sair dali e ir embora. A pessoa tem que ser preparada antes e tem que ser acompanhada depois, para sempre, porque senão, desculpe o termo, mas vai dar bobagem. Se não for assim, vai dar bobagem, né? Então, a gente tem que estar
muito ligado, muito conectado com esses pacientes aí. E isso tem que ser difundido na mídia, tem que se falar da importância da equipe multidisciplinar nesses aspectos todos. É verdade, porque uma pessoa mal avaliada tem mais chance de ter complicações e maiores riscos. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com você e conversando com o Dr. Luciano, com o Dr. Carlos também. Continue conosco. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Carlos Dillenburg e o Dr. Luciano Furlaneto, que são integrantes do SAL, Serviço de Atendimento ao Paciente Obeso e Metabólico, que tem uma equipe multidisciplinar que orienta, que busca o antes e o durante e o depois de um procedimento como a cirurgia bariátrica, e que também orienta aqueles que ainda não são candidatos para essa cirurgia também, não é, Dr. Carlos? Com certeza. Hoje, até recentemente, com essa visão, a gente lançou o SAL Kids, né, que é o atendimento para as crianças também e adolescentes, que a gente, qualquer um de nós já percebe também nas ruas, né, onde a gente vai, como as crianças também estão sofrendo dessa doença cada vez mais cedo, e a gente precisa realmente começar a matar o mal pela raiz, né? E então a gente faz agora mais ou menos uns 2 meses, a gente está com o serviço organizado e recebendo já pacientes, né, para fazer principalmente abordagem clínica, logicamente, né, para a gente ver se consegue impedir a evolução, né. Pois é, Dr. Luciano falou no bloco anterior que a obesidade é uma doença, e essa doença ela já começa na infância ou ela se manifesta? Eu quero dizer, existe já uma predisposição genética ou familiar para a doença, ou se previne essa doença começando já lá desde a infância com aquela criança que já, né, começa a ficar mais gordinha? Como é que é isso? A obesidade ela é multifatorial, ela tem o componente genético, né? Ela tem um componente comportamental hoje em dia, e a modernidade, né, nos leva cada vez mais ao sedentarismo. As crianças hoje não brincam mais nas ruas, né? As crianças estão muito ligadas nos jogos, na televisão, no computador. A oferta calórica é muito fácil, né? Não existe mais aquele controle que existia antigamente de tal dia tu pode comer tal coisa, outro dia não. Hoje as coisas são muito mais liberadas, né? Coca-Cola era só no fim de semana. Isso aí, hoje não tem mais tanto isso, né? E cada vez mais a gente vê crianças obesas, né? O nosso trabalho inicial sempre foi voltado para os pacientes adultos, né? Inicialmente obesos mórbidos, depois nós começamos a fazer o acompanhamento de pacientes clínicos também, que não fazem a cirurgia, são acompanhados pela equipe multidisciplinar sem fazer cirurgia. E agora, como o Carlos falou, nos últimos 2 meses a gente vem trazendo o acompanhamento dos pacientes pediátricos através do SAL Kids, né? Óbvio que com um enfoque muito mais clínico, comportamental, né? Que é o que tem que fazer. Tu tem que tentar mudar a forma errada de se alimentar dessas crianças, estimular a atividade física, fazer todas essas coisas para que não evolua para um obeso, um adulto obeso, né? Então o foco principal é esse aí. Eu creio que os aspectos psicológicos também, né, que eu diga a doutora Ellen, que faz parte da equipe, eu creio que influenciam muito, porque não só da própria criança, nos tempos modernos, mas dos próprios pais, que pela ausência, às vezes, compensam, trazendo guloseimas, não é? Aquelas coisas boas, ou levando para comer hambúrgueres, enfim, não é? E aí começa toda aquela coisa emocional, né? Como é que eu não vou dar uma coisinha boa para o meu filho, né? Eu já restringo ele da minha presença. Isso deve ser bem comum, não é, Carlos? É bem comum e muito perigoso. A gente tem que se dar conta que uma vez que uma célula de gordura se formou no nosso corpo, não importa a idade, ela nunca mais vai desaparecer, né? E isso tem um chavão, né, que as pessoas falam, não, pode, ela é criança, pode comer qualquer coisa, né, pode tomar refrigerante, pode comer o salgadinho a hora que quiser, que depois ela é criança. Bem pelo contrário, a gente tem talvez até mais que o adulto, né, que lá na infância ela
ela formou essa célula de gordura, vai acompanhar ao longo do tempo, vão se formando novas. Alguma dieta que ela vai fazer quando mais adiante, ela vai, no máximo, essas células de gordura vão murchar, elas nunca vão desaparecer. Por isso que é tão difícil de perder peso e tão fácil de reganhar, porque quando perde peso ela murcha, e quando vai reganhar ela só infla, e muitas vezes já, por fenômenos metabólicos, já se criam novas células, né? Então, aquela questão do efeito sanfona, né, de emagrece e reganha peso, cada vez mais vai ganhando peso e mais difícil de perder, até que pode chegar um momento em que o metabolismo já está tão desequilibrado que não responde mais. E aí, se já está no estágio avançado da doença, aí a cirurgia pode atuar nessa situação. Ela a cirurgia, o que ela faz com o metabolismo? A gente poderia dizer até que ela faz um renascimento do metabolismo do paciente. Se ele está desequilibrado, né, massa gorda, massa magra, a gente opera, ele dá uma nova chance de vida para esse organismo. E aí, se o paciente souber cuidar, pode manter assim. Agora, se mantiver os mesmos hábitos errados que tinha antes, pode desequilibrar de novo. E aí não tem mais o que fazer. Uma segunda cirurgia não vai reequilibrar. Então, isso tudo a gente trabalha muito, é importante as pessoas entenderem isso. Todo esse processo que inicia na infância. O que nós estamos fazendo, o que nós viemos fazendo na última década e meia aí, é a consequência do que já aconteceu com essa pessoa lá na infância, né? Então, vamos dizer, a comida porcaria, entre aspas, que nós estamos chamando aqui, ela não tem espaço, né? Mesmo se a criança está gastando bastante energia, ela precisa de um alimento nutricionalmente mais rico, né? Que forneça os sais minerais, as vitaminas, a proteína necessária a cada momento, né? Então, e simplesmente, se a criança, por exemplo, está brincando e vai repor lá com um salgadinho, né? Não dá, né? Isso aí realmente não vai trazer saúde, né? São calorias vazias, como se diz. Depois fica doente, pega uma gripe e não sabe por quê, né? Ou pega uma doença, não tem resistência, né? Porque os anticorpos, eles precisam ter um suporte de proteína, uma base de proteína para se transformar em anticorpo. A gordura, a célula de gordura não se transforma em anticorpo, né? Então, sim, é verdade. Podem ser gostosos, mas são perigosos. Bem, doutor Luciano, sob esse ponto de vista também, a questão da hereditariedade ou uma tendência familiar. A gente vê em muitas famílias que os pais são obesos, as crianças são obesas, né? Então, eu quero te perguntar, os pais são obesos e as crianças são obesas mais porque se alimentam mal e os hábitos vão passando para os filhos, ou porque existe realmente uma carga genética aí, ou é uma combinação das duas? O que tu nos diz? Eu penso que seja uma combinação, né? E muitas vezes as pessoas não têm noção do valor calórico do alimento, né? E talvez antigamente, como existia uma atividade braçal maior, as pessoas pudessem comer alimentos mais calóricos porque elas iam queimar. Hoje, não. E chega a ser cruel tu pensar assim, o quanto é fácil tu ingerir calorias e o quanto é difícil tu queimar, né? As nossas nutris lá, a Salete e a Marilise, em conversas informais, assim, nos passam que o comer uma fatia de pão de sanduíche por dia, além do que tu precisa, numa pessoa de uma estatura mediana aqui no Brasil, vamos dizer, as mulheres têm em torno de 1,60 m e poucos, né? Só por causa dessa fatia de pão de sanduíche, elas engordam 1 quilo no mês, né? É um cálculo matemático que é assombroso, né? Aí tu pensa assim, 1 quilo equivale mais ou menos a 7.000 calorias acumuladas, né? Então, 200 calorias por dia, no mês vai dar 6.000. É quase 1 quilo, só por causa daquela fatiazinha do pão de sanduíche que eu citei antes, né? Agora, vai queimar essas 6.000 calorias. Vai numa esteira e fica olhando quanto vai demorar para tu atingir 6.000 calorias. Nossa. Então, isso tem que estar na cabeça das pessoas. Tu está comendo aquilo porque tu precisa realmente ou porque tu só está com vontade, né? E aí é que vem a questão cultural e tal, porque a comida ela é boa em todos os momentos, né? Tu está triste, tu está feliz, tu está comemorando, tu está sofrendo, tu come, mas isso vai se acumulando no teu corpo, né? Então
Aí tem que pensar assim. Até porque tem muita coisa boa, saudável, gente. Também. Isso é bem verdade. Estávamos numa pizzaria, numa festinha esses dias. A minha filha comeu 4 fatias de pizza, que já foi. Ela disse, eu tenho agora que caminhar na esteira 4 horas para queimar essas 4 fatias. Ai, que tristeza, eu parei na hora. Bom, gente, muito obrigada. Né? Infelizmente, nosso tempo está estourado aqui, mas é muito bom conversar com vocês. Eu sei que tem muito mais informação, mas, se você quiser saber mais, vai ter que dar uma ligadinha lá para o SAL, conversar com o Dr. Furlaneto, o Dr. Carlos de Lemburg, ou com toda a demais equipe aí, né, que hoje está aqui também de plantão e vai falar amanhã com você. Nós vamos conversar com eles e estaremos amanhã de volta dando continuidade ao assunto. Muito obrigada, muito sucesso, parabéns pelo belíssimo trabalho e até amanhã.